A igreja etíope apropriou-se de toda essa literatura, incluindo literatura que ninguém considerava escritura na época, e aparentemente não teve escolha, e incluiu tudo. Uma página antes proibida foi liberada por monges etíopes, apesar das ordens para destruí-la, e menciona Jesus de forma ousada. Que história essa página guarda e por que foi silenciada por tantos anos? A verdade contida nessa descoberta rara está fazendo com que especialistas repensem tudo o que sabem sobre o início do cristianismo. Este é o cristianismo genuinamente local. Muito antes de ser a religião do Império Romano, era a religião aqui na Etiópia. A Etiópia foi o primeiro reino cristão do mundo. Não se parece em nada com a versão da história que nos ensinaram na escola. A Etiópia praticava essa fé, enquanto outros ainda lutavam por regras básicas. Prepare-se para ver o texto que o mundo nunca deveria ter lido, nem mesmo ter sabido que existia. Um reino esquecido que conheceu a verdade primeiro. Para começar, precisamos olhar para um lugar onde o tempo parece ter parado. Milhares de pessoas se reúnem ao redor da Catedral de Axum para orar como fazem há muitos séculos. Mas por trás das pesadas paredes de pedra, um segredo era guardado. Um segredo que jamais deveria ter vindo à tona. Por muito tempo, houve ordens para garantir que certos textos desaparecessem para sempre. As pessoas, no poder, queriam uma versão da história, e esta página não se encaixava nessa narrativa. Mas os monges da Etiópia são famosos por uma coisa: manter segredos a salvo de qualquer um que queira destruí-los. Eles acreditam que esses escritos são mais valiosos que ouro ou até mesmo suas próprias vidas. Ao analisarmos os fatos reais, percebemos que a Etiópia se tornou uma nação cristã, muito antes de quase qualquer outro país. No século IV, o rei Aana de Aksum tornou o cristianismo a religião oficial. Isso aconteceu entre as décadas de 320 e 330. Esse é um fato importantíssimo, pois coloca a Etiópia na vanguarda da história da fé. A maioria das pessoas ignora essa parte da cronologia, mas ela é a mais importante da história. Roma só tornou o cristianismo sua religião oficial no ano 380. Isso significa que a Etiópia estava mais de 50 anos à frente do Império Romano. Enquanto os líderes romanos ainda debatiam sobre o que acreditar, o reino africano já vivenciava a fé diariamente. Isso muda completamente a ideia de que Roma foi o ponto de partida do poder cristão. Na realidade, a Etiópia era um grande centro de fé muito antes de a Europa ter suas famosas Bíblias. Temos provas concretas disso nos Evangelhos de Grama. São livros antigos escritos com tinta dourada, usando uma língua chamada ganso. Especialistas da Universidade de Oxford analisaram esses livros e descobriram que estão entre os mais antigos do mundo. Algumas dessas páginas datam do ano 390. Esses não são apenas livros antigos, mas belas obras de arte que revelam uma cultura rica e inteligente. Essa cultura não precisava da ajuda da Europa para compreender a mensagem de Jesus. Eles tinham seus próprios mestres e artistas muito antes do início da Idade Média. A Etiópia era uma potência com moeda própria e fortes laços comerciais com o resto do mundo. Não eram um povo fraco em busca de aprovação. Eles eram líderes independentes que sabiam exatamente o que estavam fazendo com sua fé e sua cultura. Essa independência é a razão pela qual conseguiram crescer de uma forma tão singular. Usavam sua própria linguagem e seus próprios símbolos para falar de Deus, e mantiveram seus livros a salvo, enquanto todos os outros perdiam seus em guerras ou incêndios. Enquanto outras regiões viam suas bibliotecas serem incendiadas, os monges nas montanhas copiavam essas páginas à mão repetidas vezes. Eles garantiam que as vozes do passado jamais fossem silenciadas. É por isso que os estudiosos estão tão surpresos hoje. Estão encontrando na Etiópia coisas que pensavam estar perdidas para sempre. É como encontrar uma peça que faltava em um quebra-cabeça há 2000 anos. A Etiópia não é apenas um capítulo secundário na história. Ela é o cerne da história. Os monges ainda guardam coisas que podem mudar todo o nosso futuro. Mas vamos mudar de assunto por um instante e ver por que esses livros são tão especiais. A Etiópia é o único lugar na Terra que possui as versões completas de 2 livros antigos muito famosos: o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. Em todas as outras partes do mundo, esses livros existem apenas em pequenos fragmentos. Se você for a qualquer outro país, poderá encontrar algumas frases em grego ou hebraico, mas nunca encontrará o livro completo. Em outras palavras, se um cientista quiser ler esses livros hoje, terá que ir à Etiópia. Não há outra opção. Durante séculos, pessoas no Ocidente vasculharam cavernas e bibliotecas antigas em busca de um único fragmento desses escritos. Passaram a vida inteira tentando adivinhar o que diziam as páginas que faltavam.
Mas, durante todo esse tempo, os monges etíopes estavam lá com os livros completos em suas mãos. Eles não os tratavam como objetos antigos e empoeirados em um museu. Eles os liam e oravam com eles como parte de sua vida diária. Essa é a parte que não faz o menor sentido para quem pensa que a história só aconteceu na Europa. Quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, havia fragmentos desses mesmos livros dentro deles, o que comprovou que esses escritos eram muito importantes para as pessoas religiosas há muito tempo. Não eram apenas histórias estranhas, eram parte fundamental da maneira como as pessoas pensavam sobre a fé. Então por que as igrejas ocidentais decidiram jogá-los fora? O que ninguém comenta é que tudo se resumia a controle. Os líderes ocidentais queriam uma lista simples de livros que pudessem usar para manter todos seguindo as mesmas regras. Eles não gostavam de livros que falavam de grandes mistérios ou visões estranhas das estrelas. Queriam livros que os ajudassem a manter o controle da igreja. Mas a Etiópia tinha um objetivo diferente. Eles amavam os livros que falavam sobre anjos e os segredos do universo. Não se importavam com o que os líderes de Roma ou Constantinopla diziam. Estavam a quilômetros de distância nas montanhas e faziam suas próprias escolhas. Esses livros mudaram a forma como o povo da Etiópia via o mundo. Eles passaram a ver o universo como um lugar cheio de maravilhas e poder espiritual. Não se trata apenas de papel velho. Trata-se de como toda uma cultura manteve viva uma forma diferente de pensar. Eles protegeram esses livros das guerras e lutas políticas que destruíram quase tudo na Europa. Enquanto os registros ocidentais eram alterados ou queimados, os monges na Etiópia os mantinham seguros em caixas de pedra. Hoje, as pessoas mais inteligentes do mundo finalmente admitem que precisam desses textos etíopes para entender o passado. Sem esses livros, teríamos apenas metade da história. A Etiópia não estava guardando livros apenas para si mesma. Estava guardando-os para todos nós. Espere até ouvir o que Jesus supostamente ensinou durante seus últimos 40 dias. Palavras de Jesus que Roma tentou esconder. Isso nos leva ao próximo grande mistério, que é um livro chamado Mashakadan. Em termos simples, é conhecido como o Livro da Aliança. Este não é um livro qualquer. A tradição etíope diz que este é um registro do que Jesus ensinou a seus seguidores durante os 40 dias após sua ressurreição, mas antes de ascender ao céu. A maioria das pessoas não faz ideia. O fato de este livro sequer existir é surpreendente. É como uma sala de aula espiritual particular, onde as lições mais importantes eram transmitidas às pessoas mais próximas de Jesus. Se você observar com mais atenção, verá que a verdadeira história não se trata de regras ou leis. Este livro aborda como transformar o seu coração e como ter uma conexão genuína com Deus. Ele não se detém em discussões sobre como administrar uma igreja ou quem deve estar no comando. Em vez disso, fala sobre oração profunda e como encontrar a paz interior. O número 40 é extremamente significativo na história. Moisés permaneceu na montanha por 40 dias. O povo de Israel esteve no deserto por 40 anos. Portanto, ter um livro que abrange esses 40 dias após a ressurreição é algo muito importante. Por mais de 1000 anos, os monges da Etiópia têm lido este livro e o utilizado para treinar seus novos homens santos. Você pode encontrar pessoas online dizendo que esta é uma descoberta recente, mas isso não é verdade. Esses escritos estão nas mãos dos monges desde tempos antigos. A única novidade é que as pessoas no Ocidente finalmente estão tendo acesso a esses ensinamentos em inglês. Mas mesmo agora, não temos uma tradução perfeita que explique tudo. Os estudiosos tradicionais ainda estão tentando alcançar o que a igreja etíope já sabia há muito tempo. Isso nos mostra que a fé se desenvolveu de maneiras diferentes dependendo do contexto.
No Ocidente, tudo girava em torno da organização e do poder, mas na Etiópia, tudo girava em torno do espírito e do coração. Eles nunca precisaram seguir as ordens de um rei em Roma. Sempre foram livres para manter os livros que amavam. Os ensinamentos deste livro são muito práticos, mas também muito profundos. Eles ensinam exatamente como se posicionar e como orar para sentir a presença dos anjos. Explicam como o mundo parece diferente quando se compreende que a vida não tem fim. O tom do livro é muito suave e repleto de cura. Não tenta assustar as pessoas, tenta mostrar-lhes uma maneira melhor de viver. Para os monges nas montanhas, esse modo de vida era mais importante do que qualquer outra coisa. Eles protegiam essas instruções porque acreditavam que vieram diretamente da boca de Jesus. E por terem permanecido tão fiéis, ainda podemos ler essas palavras hoje. A distância entre Roma e a África é muito maior do que qualquer um imaginava. Avançando um pouco no tempo, o cenário muda completamente quando comparamos a Etiópia com o resto do mundo. A história não seguiu um caminho linear. Ela se dividiu em duas trajetórias muito diferentes. Uma era liderada por Roma e a outra pela antiga cidade de Axum. Ambas buscavam responder às mesmas grandes questões, mas chegaram a conclusões muito distintas. No mundo romano, a fé tornou-se uma questão de ordem e unidade. Os líderes daquele lugar queriam garantir que todos em seu vasto império acreditassem na mesma coisa. Precisavam manter tudo organizado para se manterem no poder. Por isso, realizavam grandes reuniões e faziam listas de livros permitidos e proibidos. Existe uma história comum de que o Concílio de Nica, no ano de 325, escolheu os livros da Bíblia, mas isso não é verdade. Essa reunião tratou principalmente de quem era Jesus. A lista definitiva de livros no Ocidente só foi finalizada muito tempo depois. Enquanto Roma se ocupava em criar regras, a Etiópia se dedicava a construir um lar para o espírito. Eles não se importavam em criar uma organização gigantesca. Queriam uma conexão direta com o sagrado, pois nunca foram dominados por Roma ou qualquer outra potência europeia. Podiam manter sua própria maneira de pensar. Eles guardavam livros como Enoque e o Livro da Aliança porque esses livros falavam aos seus corações. Dizer que foi uma grande escolha não chega nem perto de descrever a situação. Isso mudou toda a história da nação deles. A lista de livros sagrados deles é muito mais extensa do que a usada no Ocidente. Inclui muitos escritos que os líderes ocidentais decidiram deixar de fora. Isso não se devia ao fato de os livros serem ruins, mas sim porque não se encaixavam no plano romano para uma igreja estável. A Etiópia não tinha interesse em politizar sua fé. Queriam livros que falassem de visões e dos profundos mistérios de Deus. Essa foi uma escolha feita de propósito, não foi um acidente. Eles sabiam que esses livros eram importantes para a alma. Hoje isso importa mais do que nunca. Muitas pessoas estão cansadas da velha maneira de fazer as coisas no Ocidente. Elas buscam algo que pareça mais real e mais pessoal. Eles estão começando a observar o caminho que a Etiópia vem trilhando há 17 séculos. Os manuscritos sagrados e as bibliotecas nas montanhas não são apenas relíquias antigas. São como um mapa que nos mostra uma maneira diferente de sermos espirituais. Mostram-nos que não precisamos de um sistema gigantesco para encontrar a verdade. Basta ter as palavras certas e um coração pronto para ouvir. A Etiópia manteve-se fiel a essa ideia enquanto todos os outros estavam ocupados construindo impérios. E agora o resto do mundo finalmente começa a perceber o valor do que eles preservaram. Será possível que tenhamos seguido a versão errada da história por quase 2000 anos? Como seria a sua vida se você tivesse tido acesso a esses segredos ancestrais desde o início? Conte-nos o que você acha nos comentários abaixo. Se você quiser ver mais mistérios como este, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias incríveis sobre o lado oculto do nosso mundo.